Alô! Mais um episódio gravado aqui em São Paulo. Eu tenho um cara que eu sou fã de longa data. Na minha casa ele é consumido. Você é consumido lá em casa. Cara, John Drops. se eu souber que isso é mentira, eu vou ficar muito chateado. Você foi não, muito sincero agora. Não, é mentira. Pô, fiquei tão Que feliz. delícia. Eu também tô muito. Eu achei que eu nunca viria aqui, porque eu não sei cantar, eu não sei fazer nada de música, Mas mas você eu é sei. artista e você é criador e você, cara, pode inspirar qualquer profissional hoje que, de certa forma, precisa da internet pra se posicionar, se divulgar, vender seu serviço, seu produto. E eu acho você hilário, então… Obrigado. Eu demorei muito pra citar a nomenclatura artista. Mas aí, na hora que eu fui mudar minha bio há pouco tempo, eu coloquei lá artista. Porque eu acho que é isso mesmo que eu faço, é arte. E aí, tudo bem. E você mexe com o mood das pessoas, cara. Ai, que bom. Mexo mesmo. Mexe. Você sabe então. disso. Cara, eu percebo isso. Eu acho que a tua página é um lugar de conforto para as pessoas que assistem. Quando eu criei a linha editorial no meu Instagram, era muito nesse lugar do tipo assim… Cara, a vida já é tão chata. As pessoas já trabalham, já pegam o metrô, já pegam o ônibus, já chegam cansados. Já se estressam com um colega do trabalho, com o chefe. Eu quero que a pessoa chegue em casa às 19 horas, faça alguma comida e entre no meu Instagram. Pra ter esse conforto de mostrar que, tipo assim, tá tudo bem, sabe? De forma merda, mas aqui é meu lugar de válvula de escape. Porque eu tenho isso também em algum lugar. Então eu queria que as pessoas tivessem. Que maravilha. Ó, eu vou mandar essa puleta que ela tá meio simbólica hoje. Tá. Porque a nossa produtora, né? Qual é o nome dela mesmo? Que eu já esqueci. A Lai? A Laia que vai mandar a hora que acaba. Pronto. Quando a gente sentir que tem alguém se mexendo por ali, bom. a gente sabe que é hora de terminar. Não, mas qualquer coisa eu levanto e também vou embora. Deixa você aqui, tá? Você me deixa assim, tipo… blogueiro faz isso. Ah, é? Cara, eu sei que você não é artista no sentido da música, né? Não. Mas como que a música chega até ti no primeiro momento? Falo a lembrança mais de criança que você tem da música na tua casa. Então, eu sou de Salvador, né? E o axé, a música baiana, é muito forte. Então eu tenho muito essa referência do El Chan, da Daniela Mercury, do Chiclete com Banana, disso muito em casa, assim, no domingo, almoço, família reunida na casa da minha avó e tocando esse tipo de som. Mas ao mesmo tempo também vinha um Zezé de Camargo e Luciano, da minha avó, vinha uma coisa de Exalta Samba, da minha irmã. Então sempre teve muita mistura. É tanto que eu tive muita dificuldade de me encontrar musicalmente. Na minha fase de adolescência, que é onde a gente quer botar rótulo. Se eu gosto de pagode, eu não posso gostar de rock e vice-versa. Eu tive muita dificuldade porque em casa eu sempre tive tudo. Então era muito mais fácil de entender que tá tudo bem você gostar de tudo. Mas eu acho que as primeiras referências foram essas, assim. Até eu entender o que eu gostava e o que eu não gostava. Não é que eu não gostava, o que é que eu não consumia. Você falou em algum lugar que e eu concordo, que a maneira como a gente se veste diz muito sobre nós, muito. Né? E na adolescência, a música que a gente diz que a gente gosta diz sobre nós. Também diz muito sobre nós, né? E sabe um dia que você começa a observar isso? Lá nos anos, antes do Antigo Testamento, existia uma rede social chamada MSN. E a gente colocava a música que a gente estava ouvindo no subnick. Gente, você tem que botar no Google aí se você não é dessa época. E aí, a música que você colocava no subnick dizia quem era você. Então você tinha que estudar qual música você ia colocar, porque as pessoas iam te julgar por aquela música, pelo seu dia, qual era o seu mood. Então, a música realmente sempre foi um movimento de expressão. E principalmente na fase da adolescência, que é onde eu queria me encontrar, ter minha tribo. Então ali foi que eu comecei a entender qual era o estilo musical que eu gostava. A questão do Cazuza aparecer na sua vida nesse momento… Cara, Foi impactante pra ti? Foi muito, porque, por exemplo, na minha pré-adolescência, eu sempre me descobri uma pessoa LGBTQIAP+. Eu não gosto de me rotular, mas dentro desse contexto, desde criança, eu sempre soube que eu era, as minhas atrações, os meus desejos. Então, eu não tinha muita referência na TV do que era, o que não era. Era sempre no lugar muito do caricato, onde tinha, naquela época, o estereótipo do caricato. Então, quando eu conheci o Cazuza, a primeira eu conheci através do livro dele, da biografia da mãe dele. Que eu conheci ela na casa do Caetano uma vez. Ela é maravilhosa. E eu fiquei… Ai, gente, eu sou apaixonado. E eu conheci o livro dele. Quando eu li a história, eu entendi que era uma história muito profunda. Que era uma história muito de dons também. Era uma história muito do que não se fazer e do que se fazer. Dentro do contexto dos privilégios que ele tinha.
E aí eu conheci o filme dele, depois do filme eu fui conhecer mais as músicas dele. E aí eu entendi que, tipo assim, caraca, uau, existem pessoas muito parecidas comigo. Porque eu morava em Salvador, o meu ciclo de amigos era tudo heteronormativo de escola, não tinha pessoas gays, LGBTQIA+, mais dentro do meu ciclo. E ali eu entendi que, tipo assim, não tô sozinho, entendeu? Então acho que o Cazuza foi a minha primeira referência dentro de entender que eu não estava sozinho. Você sabe que o Cazuza, ele dava muitas entrevistas na época e ele falava muito disso. Ah, não me defina, eu sou tipo um cachorro. Se o rabo abanar, eu vou. Então ele era… Eu tô tipo isso, cara. E ele falava muito disso com uma naturalidade. Porque quem a gente tinha… Tinha o Ney, né? Sempre o Ney Mato Grosso se posicionou muito dessa maneira. Você tinha alguns outros, mas o Cazuza, o próprio Renato falava tudo nas entrelinhas, né? O Cazuza não, ele fala, cara, eu vou te chamar daqui até Constante Ramos, né? Aquelas coisas de tipo… intenso, ser intenso. É intenso e eu me lembro das entrevistas, aquilo fez… Eu, por exemplo, fui fazer teatro por conta do Cazuza para entender essa questão, será que sexualidade é a minha, né? O que é sexualidade do contexto? E o que o meu corpo, como ele reage em outros contextos. Exato. Porque com 17 anos… Parece que todos os homens são héteros no colégio, né? E se você não for, você tá sendo super… Eu me sentia um mutante. Teve um período na minha vida que eu me sentia muito mutante. Assim, quem sou eu? O que sou eu? O meu estilo musical é diferente dos meus amigos. O meu estilo de pensar sobre a moda é diferente dos meus amigos. Eu não queria, sei lá, com 18 anos, ter família, eu queria viajar. O meu maior sonho era morar em Nova York com 18 anos. Meus amigos já queriam casar, não sei o quê. Eu não pensava em fazer uma faculdade… Uma estabilidade. Eu não queria ter essa estabilidade de fazer um concurso público ou fazer uma faculdade que te desse uma forma. Eu nunca pensei nisso. Então, durante muito tempo, eu me sentia muito extraterrestre. Eu acho que veio daí a minha vontade de criar, sabe, de botar o John Drops pra jogo, de falar que eu sou muito mais do que só isso. Sempre senti isso. O John era um nickname pra você usar a internet no primeiro momento ou não? Eu acho que o John era… O nome John Drops veio muito de 2007, que era muito naquele boom das celebridades gringas. Eu acompanhava muito TMZ, vários sites gringos na época. Eu não falava inglês, eu pegava e traduzia, tá? E todas as celebridades que eu acompanhava na época tinham nome e sobrenome. Paris Hilton, Kim Kardashian, Lindsay Lohan, Ivete Sangalo… Tudo tinha um sobrenome. Uma pessoa, tipo, John, é muito complexo. E quando eu comecei a trabalhar com internet, eu comecei a usar a internet como consumo, eu não queria me expor, porque nas redes sociais eu usava como um lugar de válvula de escape, onde eu poderia desabafar, onde meus pais não iam ler, onde meus amigos do colégio não iam me zoar, não iam fazer bullying. Então eu criei esse alter ego. O John, porque uma professora minha de inglês me chamava de John, que meu nome é João. E o Drops foi porque nessa época eu resolvi criar um blog pra falar sobre essas celebridades. E o nome do blog era Drops Information. Que eu pegava algumas matérias, traduzia pro português e postava lá. E aí, quando eu fui criar minhas redes sociais, eu criei John Drops. Aí ficou. A internet foi uma válvula de escape nesse momento, né? A internet acho que foi meu apartamento. Foi um lugar onde eu morava. Eu não conseguia me imaginar lá. Até porque meus primeiros namoradinhos foi na internet. Os primeiros flertes foram ali. Meus primeiros flertes não foram lá, porque na época eu já ficava com meninas, já tinha um… Eu já vivia a vida normativa de um adolescente. Então eu já ficava com meninas, já tive minha primeira vez com meninas. Mas a internet foi onde eu me permiti em viver esse John Drops. Então a primeira vez que eu fiquei com o cara foi através do bate-papo da UOL. Que eu marquei pra encontrar com ele. Foi horrível. Horrível, assim. Parecia que eu tava fazendo a coisa mais criminosa do mundo. Foi. Mas foi muito gostoso também. Eu me senti subversivo, eu acho. A palavra é essa. Porque tinha aqueles fóruns, né? Eles eram estranhos, porque os nicknames Era tipo… E aí, se você foi encontrado, assim, jogado no rio, sabe? Se for um serial killer. Hoje em dia eu acho uma loucura o que eu fiz. Mas na época era muito inocente. Aonde que você marcou? Na época marcou? não tinha opção. Tinha um shopping muito famoso lá, que era um shopping aberto, assim, que tinha… Era um shopping meio que uma coisa malhação, sabe? Que existia em Salvador, Aeroclube. Que aí tinha boliche, tinha umas coisas assim. Então eu tinha marcado… Você marcou num lugar seguro, né? Era seguro até a página 2, né? Porque eu tava sozinho, eu tinha 14 anos, 15, 14 anos. Então… E ele tinha quantos anos? Ele tinha 30. Horrível, né? Assim… Horrível. Não, mas foi uma experiência de me entender. Gente, foi uma loucura que eu tinha feito. Mas não tinha onde fazer, não tinha outra coisa a fazer, não tinha outra alternativa.
Então, foi algo que eu achei naquela época. Mas foi muito importante também, porque eu acho que a minha geração que passou por isso queria uma casca muito grande pra lidar com as redes sociais hoje. A gente passou por momentos muito mais rústicos do que hoje em dia, que tá tudo muito fácil. Até a distribuição de nudes é muito mais acessível hoje do que na minha época na internet. Sobre a descoberta da sexualidade, sobre conversas, sobre tudo. Hoje é muito mais rápido, muito mais dinâmico. A gente sabe lidar com isso. Além do Cazuza, quais outros artistas serviram como esse porto seguro de identificação, de pertencimento? Então, nessa época de 2008, 2007, eu acho que eu tinha 14, 15 anos. Foi uma época que eu passei por um dilema muito grande, assim. Eu tava na fase que eu não entendia sexualmente quem eu era. Eu não entendia o que eu queria ser pro mundo. Eu tava passando por vários dilemas que eu acho que as pessoas banalizavam como, são problemas de adolescente. Mas na época eu entendi, depois, fazendo terapia, que eu tava passando por um momento muito de depressão, de autoaceitação, de entender qual era o meu lugar, onde eu era pertencente. Então, nessa época, as músicas me ajudavam muito, assim, sobre as letras, sobre o contexto que eu tava vivendo. Então, tem muito pitch nesse lugar. Quais músicas, assim? Na Sua Estante, Equalize, Déjà Vu. Cara, esse disco da Pitty, ele é muito potente, Eu né? amo Admirável Chip Novo. Eu amo Desconcerto ao vivo. Engraçado, eu só fui pra 2 shows dela na minha vida toda. Eu sou fã até hoje, tá? Eu não quero que ela me siga, não quero ser amigo da Pitty. Eu quero que ela seja minha ídola. Que louco isso, né? Eu não quero ter contato com Pitty. Porque eu tenho medo de perder esse encanto. A Pitty não falou tanto pra mim por uma questão geracional, porque eu tava mais próximo dessa geração do Cazuza. Mas depois do Cazuza, você tava onde? Cara, na verdade, o Cazuza me perseguiu a vida inteira. Ou eu persegui o Cazuza, porque eu acho que até essa questão da forma como ele amava, né? A coisa do nosso amor a gente inventa, mas depois que ele acaba. Mas teve um momento que Cazuza ficou muito no lugar fixou Cazuza. E teve mais alguma coisa depois? Teve, porque aí vem Caetano, né? Que é a continuidade. Mas, cara, Renato foi ficando cada vez mais presente ao longo da vida. Porque é como se você precisasse… Eu sempre fico me perguntando como que esses caras… Porque eles eram muito jovens, cara. Esses caras escreveram hinos, eles tinham, tipo, 20 e poucos anos. E parece que eu só fui codificar Cazuza. Cazuza foi mais simples. Mas aí você começa a cheirar cocaína, você entende mais uma coisinha que tava ali que você não entendia. Sim. Aí você participa, sei lá, de uma suruba, aí você entende mais uma coisinha. Aí você vira uma noite, aí você entende mais uma coisa. Mas eu acho que o Renato são nas camadas muito mais existencialistas, assim, que, cara… Mas eu acredito que essa galera é 1 em 1 milhão. Sabe que quando você encontra uma história, você fala, puta, essa história aqui daria um filme de tão louca que é, e daqui a pouco vira um documentário? Tipo, não é todo mundo que tem essa história. Eu acho que Cazuza, o Renato Russo, são pessoas… Renato te pegou? Pegou em um lugar, mas muito superficial. Mas pegou em algumas músicas, Tempos Perdidos. Talvez ele ainda te pegue no caminho. E que bom que pegue também. Eu sou muito nostálgico, tá? Essa parte que eu tô te falando de 2008, 2009, pega pra mim um lugar muito da nostalgia até hoje. Eu acho que as minhas referências que eu tenho hoje, isso é muito desse lugar. Musicalmente, filmes, cultura… coisas que nessa época eu escrevia e colocava em metas que eu iria fazer. Hoje eu faço pra esse John dessa época. Eu lembro de falar que eu vou pra Nova York, vou fazer tal coisa. Quando eu fui pra Nova York a primeira vez, eu fui pra aquele John. Eu lembro de agradecer, de dizer pra aquele John de 2008 que eu tinha ido por ele. Então eu sou muito saudosista nesse lugar. Pode ser que pegue um dia. Você acredita que escrever as metas ajuda? É porque se falar de escrever hoje em dia, né, é muito… Mas de colocar, por exemplo… É muito, sei lá, paradoxo, né, falar isso. Mas eu acho que você pensar, colocar em mente o que você quer, mentalizar. Eu mentalizo muito minhas coisas, assim. Eu mentalizei muito o que eu queria pra esse ano. E algumas coisas aconteceram, outras não, mas eu mentalizei. Eu acho que quando você mentaliza, você tá acreditando. Se você acredita, você tem fé naquilo. Se você tem fé, você tem força pra vir lutar. Parece super demagogia que eu tô falando, mas é verdade. Eu acredito. E eu aprendi isso com 15, 14 anos, nessa época que eu tava, tipo, com depressão, com falta de aceitação, sem entender exatamente quem eu era. Então foi nesse lugar que eu entendi que eu precisava
colocar lugares e me imaginar em alguns anos pra conseguir viver, pra conseguir seguir. Nesse período de Orkut, a gente passa a ter as comunidades, né? Que eu acho que foi um momento muito importante da internet, porque realmente ali a gente conseguia o tal do senso de comunidade que se fala tanto hoje, estar em grupos de temas muito específicos, né? Muito específicos. Você lembra de uma comunidade que você amava estar? Você criou alguma comunidade? Não, acho que eu não criei não, tá? Mas… Comunidade. Cara, eu tinha muita comunidade de baixar filme, sabe? Legal. Cinema era um lance que você curtia era também? Filme, eu sou apaixonado por filme. Então eu acho que eu entrava. Eu não me lembro nesse contexto do Orkut. Porque o Orkut pra mim entrou muito no lugar da camada de encontrar amigos de colégio. Como eu fui expulso de um colégio por rebeldia, entrei em um outro colégio que era menor, que era uma coisa mais rígida. Eu tinha mais Orkut pra ter contato com esses amigos que eu acabei criando durante o meu processo de escola. Eu acho que o Fotolog foi um lugar que eu me encontrei nesse lugar. E os blogs também. Foi aí que eu conheci os blogs. Que eu comecei a criar blog, comecei a conversar nessa comunidade, de conversar e ler coisas em comuns, assim, pessoas em comuns. Eu lembro de criar um blog de contos eróticos com 15 anos de idade. Olha só. Esse blog existe até hoje, tá? Eu não tenho uma senha, eu não consigo apagar. E como que era esse blog? Era um blog que eu criei uma persona. E é muito louco, porque eu não… Em nenhum momento desse… Cara, esse blog deve ter… Na época, tinha, assim, uns 1000 visualizações por post. Eu não vou mostrar agora. Não vou mostrar, que eu tô com muita vergonha. Mas tinha alguma coisa mais lúdica? Ou ele não, era uma coisa ponto? mais direta. Mas tinha o lúdico do mistério, que é uma coisa que sempre me pegou. E eu sempre deixei muito na escrita uma coisa de não mostrar a sexualidade, nem o gênero da pessoa que tava escrevendo, eu lírico. Porque eu queria que cada um se identificasse. Então, por essa falta de representatividade que eu não via na mídia, na TV, eu criei esse blog muito na didática de tipo assim, se você ler, você vai imaginar que é você, se uma mulher ler, vai imaginar. Então, não existia muito rótulo. Era uma história de uma menina, de uma pessoa. Eu falei menina porque pode ser uma menina, mas pode ser um menino também. De uma pessoa que morava com o pai no centro da cidade, e através da janela da casa dela… Gente, se eu botar isso, as pessoas vão achar esse blog. Ai, que ódio. Através da janela da casa dela, ela observava pessoas. E dessas pessoas, ela observava cenas. E aí, tinha um stalker que observava ela, tal. Então, tem toda uma história que eu criei sobre isso, com 15 anos. Me lembrei agora da revista Playboy, né? Que Playboy. Era… Quando eu era moleque, era a revista que todo mundo queria. E tinha os contos eróticos que eu lia. E eu era menino. Nossa, aquilo… Porque o conto erótico é… Tipo, abre a imaginação. Abre. E é maravilhoso você ler. Porque você cria aqueles personagens dentro da sua cabeça, Exato. Né? Agora eu fiquei curioso de ler. Não vou mostrar esse blog. Tem muita coisa errada escrita, porque eu tinha 14 anos. Eu tinha que escrever rápido, antes que meu pai abrisse a pauta. Tinha todo um rolê. Mas tinha visualizações, tá? Esse blog tinha muitas visualizações. A moda, o amor pela moda e por essas celebridades e cultura pop aparece nesse instante também? Então, a moda entra pra mim desde criança. Eu acho que a primeira referência que eu tenho de moda é minha avó, então minha bisavó. Eu vou contar um parênteses sobre minha bisavó, que é muito louco. A minha bisavó, ela é de uma família que foi uma mistura, né? De escrava com um europeu. Então, meus tataravós tinham um poder aquisitivo bom em Minas Gerais. E meu tataravô queria fazer aquele casamento armado com a minha bisavó. E ela não queria casar. Então, ela conheceu um cara, fugiu pra não casar. E aí, meu tataravô falou assim, ó… Se você se encontrar com ela, pode dar fim, que não é mais minha filha. Então, ela ficou fugida e ela pegou a fronteira e foi pra Bahia. Que Minas Gerais e Bahia é muito colado, assim. E ela veio pra Bahia. Ela conheceu meu bisavô, teve a minha avó e meu tio-avô, mas meu bisavô era alcoólatra, ela não queria isso pra ela separou, beijo pra ele. Ela se viu solteira, sozinha, com 2 filhos. Então ela tinha um casarão, não lembro como é que chama isso. Casarão, eu acho. E ela montou um prostíbulo. Então ela virou cafetina e prostituta nessa época. Então a gente tá falando isso o quê? Anos 20, talvez. Daria uma novela, né? Daria uma puta história, eu acho. Daria uma história, sabe? É isso. Ela talvez seria a Cazuza, o Renato Russo, que deram certo. E ela teve isso, ela sustentou a minha bisavó, a minha avó e meu tio-avô através do dinheiro da prostituição. Ela tinha isso, e era o auris do glamour da estética dos anos 20. Então eu lembro da minha avó contar isso pra gente. E era muito louco, assim, porque ela fazia aniversário dia 18 de novembro, fazia.
E aí, todo dia 18 de novembro, a minha avó escolheu um dos netos pra ir com ela e minha bisavó na cidade onde ela tinha todo esse cenário. E era muito louco, a gente encontrava as amigas dela, tudo já senhora de idade, com 80 anos. E eram todas garotas de programas na época. E eu acho muito mara, porque é uma história de empoderamento. Eu acho que, não sei, em algum lugar eu peguei essa conexão pra mim dela. Não, eram mulheres muito corajosas, né? Eram mulheres muito corajosas. E aliás, a sua tataravó, muito corajosa, né? minha bisavó. Sua bisavó. Muito corajosa. Acho maravilhoso. Tô muito orgulho de falar isso. Essa história, minha avó odeia que eu fale, né? Que ela sofreu muito. Imagine, uma filha de uma prostituta vivendo numa cidade que era o Recôncavo Baiano. Não era Salvador. Vivendo o Recôncavo Baiano como filha de prostituta. Então ela sofreu muito preconceito. Ela sofreu muito. Muito. Uma professora que ensinava ela, pegou ela pra cuidar, assim, pra tirar do contexto. Que minha bisavó não deixava ela nesse contexto. Trancava ela no porão, mas não deixava ela nesse contexto, mas virava meio que um rótulo na cidade. E como que é a tua mãe? Me conta dela. A minha mãe, ela é um pouco Rochelle de Todo Mundo Deu Chris. Eu acho que eu peguei muita referência dela desse humor. O meu humor é um pouco da minha mãe, assim. E uma referência que eu trago muito dela são bolsas. Eu lembro muito, de novo, assim, ela usar muito bolsa grande. A gente ir pro centro de Salvador pra fazer alguma coisa, compra de alguma coisa. E ela passar com essa bolsa batendo nas pessoas. E eu tenho essa referência dela, assim. Eu acho que eu criei paixão por bolsa por causa dela. Nesse lugar. Então, e minha mãe é pedagoga, né? Então, eu tenho essa referência de ser muito didático nas redes sociais por causa dela. Porque foi assim que eu aprendi. Eu aprendi a ser mais didático porque era mais fácil pra mim. Porque hoje eu descobri que eu tenho um TDAH. Mas na minha época era muito, tipo assim, por que não? Por que isso não é isso? Porque, então, o didático sempre me encantou. Teu pai e tua mãe eram casados? São casados. Meu pai, em casa, eu acho que quem domina é minha mãe. Então, meu pai sempre foi muito mais passivo nessa situação, muito mais parceiro, muito mais ouvinte da gente do que minha mãe. Minha mãe sempre foi muito mais rígida. Então, eu lembro que nessa época aqui, a rede social eu frequentava e tinha tudo isso aqui mais escondido pra minha mãe não achar. Então, era muito mais pra esconder dela do que até sofrer bullying na escola. É mesmo? Era, eu tinha muito medo da minha mãe. Muito medo. Até hoje, acho que eu tô um pouquinho de medo. Mas eu tinha muito medo dela, assim, do julgamento, de uma pressão. Eu acho que por minha avó vir de um contexto muito mais rígido por tudo que minha bisavó passou, a criação da minha mãe foi muito rígida também. Então, ela levou muito isso pra gente. Pra mim, pro meu irmão, pra minha irmã. Então, é nesse contexto. Por isso que a gente precisa de terapia, né? Terapia, eu falo direto pra ela. Você precisa de terapia urgente. E ela não vai, eu fico enchendo o saco. Mas É, minha mãe, cara, eu apanhei muito. E eu fico sempre tentando lembrar, sem julgar e sem... Porque, cara, são contextos diferentes, né? eu aprendi a perdoar. A perdoar, mas eu tive muita... É engraçado isso, porque durante muito tempo eu achava super engraçado. Tipo assim, quando eu comecei a trabalhar com internet, eu comecei através dos looks das celebridades. Que foi por causa desse amor que eu tinha pelas celebridades gringas. E aí eu copiei... Vamos voltar aqui pra faculdade. Porque eu te falei exatamente, eu te perguntei de onde nasce esse amor por essas figuras, né? Então, a moda veio dessa época, eu acho que a referência na minha vida veio moda. Ponto. E eu acho que com isso, as referências de filmes da época e séries que eu assistia trouxe muito esse universo pop americano. Então era Sex and the City, Gossip Girl. Era uma estética muito mais do que eu me identificava do que uma coisa mais brasileira. É muito louco, porque eu tava assistindo o Globoplay, sei lá, uma série muito óbvia, Toma Lá da Cá, Cacete do Planeta, eu nem assistia isso. Até pra mim, pras pessoas é muito óbvio. Aliás, eu vou confessar que Gossip Girls, eu vi tudinho. Ai, sério? Eu vi, ai, mentira. Já somos amigos, então. E eu morava em Nova York. Ai, mentira, você morava no Manhattan? Eu morava em Nova York, não, eu morava em Williamsburg, aquele prédio que sempre que tem aquela câmera de cima, do pai da... Do Dan Heffron. Exatamente. Que passa o trem. Que passa o trem. Eu tenho uma foto lá, depois eu mostro pra você tirar uma foto ali. Eu tava morando ali, eu não posso nem ver Gossip Girls, que eu meio me dá um negócio de uma saudade. Vamos assistir juntos? Você assistiu o novo? Não. Então pronto, vamos assistir juntos. Eu era apaixonado pela Serena. A Serena Van Der Woodst. Eu me coloquei em algum lugar como a Serena, sabe? Que era livre, sexualmente falando, e não sei o quê. Sem tabu. Mas ao mesmo tempo eu queria ser um pouco bless, sabe? Uma coisa mean girls. Porque ela é meio do mal, às vezes. Meio do mal, né? Mas é um mal que todo mundo queria fazer na escola. Você já viu Girls,
da HBO. Eu já assisti há muitos anos atrás, mas Girls não me pegou. Muito, mas tem que dar um tempinho. Não pega de primeira. Eu vou ter que reassistir agora, porque eu acho que passava na HBO, não tinha nem streaming. É porque o texto é muito foda. Tá. Eu acho que você vai gostar. Agora, uma série que eu amo, tá? Que eu acho que você vai se apaixonar muito, que é Fleabag. Eu tenho certeza que você vai amar essa série. Fleabag é uma série britânica, tá no Prime Video. É uma quebra de quarta parede full time. Tipo, ela conversa muito com a gente. E o texto… Ai, você tem que assistir. Eu acho que você vai gostar. Depois eu vou pegar teu telefone, você vai me mandar isso. Você vai ter que assistir. Essa você vai assistir. Mas pra gente não se perder. Vamos lá. Então, gente, 2 TDAHs aqui é foda. Não, mas eu sei onde eu parei. Vamos lá. Então, com essa bagagem de filmes e eu criei todo um background meu, que veio de mim ali. Essa paixão por moda começou a se crescer através da minha mãe. Quando eu fui ver, eu tava assistindo O Diabo Veste Prada, Sex and the City. E aí eu tava já comprando revista da Vogue escondido. Eu juntava dinheiro pra comprar a revista da Vogue que lançava. E aí, com as celebridades gringas, veio muito com a internet. Que quando eu entrei na internet, não tinha muitos blogs brasileiros que falavam de moda. Eram sempre referências de blogs gringos. Então, tinham essas meninas que já bombavam, já eram polêmicas. Eu tô falando de 2007, época da Britney careca. Então, já era um burburinho que acontecia lá. E eu falava, uau, que mara. Gente, isso aqui é perfeito. Porque isso aqui tá acontecendo lá fora. Não é aqui, Então, ali eu acho que eu criei meio que um ramo meu. Porque aqui eu tô dominando por falar, entendeu? Tipo assim… Isso aqui é meu, não é de todo mundo. Então, ali que começou a criar essa paixão. E ali eu comecei a entender que a internet era muito mais do que só uma rede social de mandar depoimento. Ali existe uma comunicação. Foi ali que eu comecei a criar blogs, e escrever, entender das redes sociais ali. Eu criei meu primeiro blog ali, que era o John Urban. Depois virou Drops Information. Em algum momento com o objetivo disso virar um negócio? Cara, não. Não ainda. Não, mas o que é que eu fazia? Eu pegava esse blog e eu divulgava ele no bate-papo da UOL. Pá, entrava lá a idade, entrava a região, gente, é uma dica que eu faço que… Não sei se todo mundo fazia não, mas eu era esperto a esse ponto. Eu entrava nas comunidades do Orkut e colocava no meu blog. Então meu blog teve meses que meu blog tinha tipo 20 mil visualizações. Num blog de um menino de Salvador. Ainda com escrita muito errada, tá? Eu tô te falando sobre o quê? Falava sobre moda, sei lá. Sobre eu lembro moda. Que meu primeiro post era sobre lenço palestino. Sabe aqueles lenços de hipster? Mustache. Era esse meu primeiro post. Depois eu comecei a dar dicas de clipes, dicas de não sei o quê. Paris Hilton, falar um pouco sobre elas. Então eu escrevia sobre ela na minha visão. E isso é um menino de 15 anos. Com isso, eu ativei o Google AdSense. E eu lembro de ganhar meu primeiro $100, que você só sacava a partir dos $100. Eu não sei se hoje mudou. E eu lembro de mandar isso pra conta do meu pai. Eu não tinha nem conta bancária. Eu mandei isso pra conta do meu pai. Meu pai falou assim, você é envolvido com o quê? Eu falei, nada, é internet. E o meu primeiro dinheiro do iPhone eu comprei com ele, com esse blog. O iPhone 3GS na época, em 2009, 2008. Mas você sacou que aquilo podia ser um negócio de verdade quando entrou esse primeiro dinheiro ou não? Cara, eu comecei a entender porque nessa época já começou a vir um PC Siqueira, já começou a vir um Mortadela, já começou a vir um Jacaré Banguela, já começou a vir uma galera old da internet. E começou a surgir as primeiras blogueiras de moda lá fora, que era Kiara, que eram blogueiras já ricas, privilegiadas, brancas, que eu me espelhava nela, não sei porquê. Mas eram meninas que já bombavam em blogs lá fora. Então elas já iam pra Semana de Moda em Nova York, por exemplo, em 2008, como blogueira. Que era tudo muito novo. Eu tô falando bem naquele início que a mídia tinha muito preconceito com quem era da internet. Não que hoje não tenha, mas era muito pior. Então, nessa época, eu falei, opa, isso aqui é alguma coisa? Mas aí chegou um momento que eu falei assim, ai, velho, não vai funcionar pra mim. Eu sou uma pessoa de Salvador, zero grana, não viajo, eu vou postar o quê, além de dicas? Eu meio que vira mais um portal do que um blog pessoal. Porque eu não vivia, não tinha essa experiência. Não era o Cazuza da época. Eu não vivia, eu tava só como um telespectador. Mas eu entendia que ali já era alguma coisa. E aí, quando eu saí do colégio, meus pais queriam que eu fizesse direito. Eu falei que eu não ia fazer. E eu pedi pra eles 6 meses pra pensar o que eu ia fazer. Eu tinha feito o Enem, eu tinha tirado 2 na nota. Eu falei, sinal. Eu tinha só ido, só preencher, sabe? Perdi 2 dias, que ódio. O Enem caiu no dia do meu aniversário. Só fui lá preencher pra ir embora. E aí eu fui, beleza. Nesse contexto, pedi 6 meses sabático
sem R$1 no bolso. E eu comecei a pesquisar o que é que eu vou fazer da minha vida. Aí eu já tinha publicidade em algum lugar na minha cabeça. E eu falei, cara, a publicidade é um lugar que se encaixa no que eu tenho prazer em fazer, que é a comunicação. E foi aí que eu entrei na faculdade de publicidade. Quando eu entrei na faculdade de publicidade, eu odiei. Falei, isso aqui não tem nada a ver do Mad Max que eu assistia, que era preto e branco, a série de agências de publicidade antiga. Não tinha nada a ver, era horrível tudo. Mídia, eu tinha que calcular. Gente, eu não gosto de calcular, tinha cálculo em publicidade. Aí eu falei, cara, não é aqui. E era um curso meio defasado em relação ao que estava acontecendo online, né? Eu sei aí era uma coisa muito louca. Eu entrei na faculdade em 2012, perdão. Quando eu entrei na faculdade em 2012, eu entrei na faculdade, estava tudo muito arcaico. Eu lembro que eles usavam o Orkut como mídia online. Cheguei pra minha coordenadora e falei assim, gente, deixa eu te falar aqui um negócio. Isso aqui tá muito errado. As pessoas estão vendendo coisa no banner, no blog. Como é que você não tá falando de blog aqui? Por causa de mim, a minha faculdade colocou. E eu amo Carol, minha coordenadora de faculdade, que é querida. Eles contrataram um profissional que tava começando também, nem ele sabia o que falava, pra falar sobre rede social, sobre entender sobre isso. Então a gente batia muito, muito nessa tecla. Eu tenho um artigo publicado na época que eu falava sobre o impacto da rede social em 2012. Que ainda era tudo muito novo, mas eu tava muito imerso naquilo já. Eu já era um usuário a mais, longe. Eu fui o primeiro da minha sala a ter um Instagram, porque o Instagram só tinha para iPhone. Então tudo aconteceu ali naquele momento. Então eu entendi que, tipo assim, opa, dá pra pegar essa faculdade aqui, espremer e fazer uma garota, tipo, uma caipirinha. E aí eu comecei a entender que, tipo assim, dá pra trabalhar como social media também. Existe já essa profissão. Porque aí já tava começando as marcas entrarem nas redes sociais. Já tava começando você, como médico, se identificar e perceber que você precisava estar em rede social. Eu tô falando isso já em 2013. E aí uma agência jurídica, uma editora jurídica de livro para concurso, mandou mensagem para mim, porque tinha visto meu blog, viu a minha escrita e o meu layout, que eu fazia tudo, HTML e tudo. E me chamou pra cuidar das redes sociais dessa editora jurídica lá em Salvador. E aí eu aceitei, era pra ganhar R$700. Beijo, vou lá, né? Era tudo muito difícil, não tinha nada a ver do que eu achava que eu fazia, que era postar. Tinha um negócio ali atrás, que era um negócio chamado Analytics, que eu não sabia o que era. E eu fui aprendendo aquilo ali, tipo, muito natural, porque eu gostava já daquilo. Você não olhava o Analytics do teu blog profundamente ali? Não, porque eu gostava só de postar. Eu sabia que tinha views. Views era uma coisa que já aparecia. Mas da onde veio o view? Não, a localização, o público, nada. Tudo era muito. Porque pra mim era só postar. Se eu tô postando, eu já tô na frente de todo mundo. Se eu tenho a criatividade pra postar, então eu entrei nessa agência pra cuidar das redes sociais. E aí eu fui criar todo um planejamento pra fazer isso. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar sobre isso. Porque, imagina, na faculdade eu não tinha esse suporte. Então eu tinha que estudar, botar no Google pra entender tudo isso. Nesse período eu namorava. E aí esse namoro acabou e eu fiquei muito mal. E eu tava, tipo, no final da minha faculdade, fazendo um estágio que eu ganhava R$700, cuidando de um cliente que pra mim era muito chato, que era editora jurídica, não tinha nem como criar, inovar. Eu chegava com ideia pro cliente, o cliente falava, não, John, o pessoal usa terno e gravata, não. E aí eu tava muito naquele período assim, meu Deus, eu vou acabar a faculdade, eu vou fazer o que da minha vida? Eu vou pra onde? Eu vou morar com meus pais a minha vida toda? Não. Aí eu tava em casa e eu sempre gostei de comentar e conversar de celebridades com meus amigos no WhatsApp. Eu tinha grupos, eu já tinha Twitter, que meu Twitter já tava bombando na época, porque eu comentava muito. Aí a Kim Kardashian, nesse dia, apareceu usando um vestido da Balmain. E aí eu peguei um tapete da sala da minha mãe. Era um belo dia que eu tava muito mal, porque eu tinha terminado o namoro. Eu não tinha R$1 pra sair. Eu lembro que nesse dia meus amigos foram todos pro Outback. Eu não tinha R$2 pra pegar o táxi pra ir no Outback. Imagina comer uma costela. E eu peguei o tapete da sala de minha mãe, coloquei o tapete assim, tirei a foto e postei. Eu não lembro de onde veio isso. Não lembro. Eu postei essa foto e meu celular não parava de acender a luz à noite, de notificação. E eu assim, que loucura é essa? Eu olhava e era, tipo, só Instagram. Gente, aconteceu alguma merda. Quando eu entrei, a foto tinha viralizado e a Kendall Jenner tinha curtido a foto, a irmã dela. Uau! E eu, opa! Eu lembro de no outro dia ir pro estágio, tá todo mundo com o computador aberto com a minha foto em vários sites.
Mas ninguém sabia que era aquele cara gordo engraçado. Era só uma foto, viralizou. Então foi parar no TMZ. Foram parar em vários tabloides. Não botaram teu nome. Não tinha nome, o pessoal pegou no Instagram. Mas eu lembro que ainda eu ganhei, sei lá, uns 400 seguidores. Eu achei isso muito legal, mas eu não entendi o que era aquilo. Eu juro que eu não entendi. Tipo, achei muito legal. Meu Deus, eu tenho uma foto minha no TMZ que há anos atrás eu acompanhava o TMZ. E aí a Anitta foi pro casamento da Preta Gil usando um vestido de fast fashion. E eu lembro que era uma época que a Anitta sofria muito hate na internet. Que ela realmente foi a pessoa que sofreu. Que ela pegou esse início de hate na internet. A gente tá falando de 2014. Antes disso, não tinha. Era lindo ter celebridade na internet, porque era um contato mais próximo. Que Sim. o ídolo, o fã tinha do ídolo. Chegou um momento que a galera tava se expondo tanto que as pessoas tacavam muito hate. E a Anitta era uma pessoa. Ela sofria hate pela música, por aparência estética, por tudo. E pelo esse vestido que ela usou. Ela usou um vestido muito barato na época para o casamento da Preta Gil. E as pessoas estavam acabando com ela. Isso por posicionamento. Falou, vou usar uma coisa fast fashion. Porque, tipo assim, ai, como é que absurdo, uma celebridade tá usando um vestido barato. E isso me incomodou muito. Eu falei, gente, isso é a realidade de 99,9% da população brasileira. Como é que eu tô julgando e criticando algo que… E aí me colocou nesse lugar assim, eu entendi que essa crítica não é pelo vestido, mas é incomodar que a Anitta tá sendo muito próxima a eles. Então significa que eles não vão se admirar, porque a Anitta tá usando um vestido que é acessível igual a deles. Então, olha que endeusamento doido. E eu lembro aspiracional, né? Tipo, é muito louco isso, é muito assustador até. Eu lembro de que eu tava no ônibus voltando da faculdade e vendo esse post. Eu cheguei em casa, tomei banho, almocei, isso era meia-noite. Eu peguei uma roupa, rasguei, imitei o look da Anitta e postei. E a foto viralizou. E aí um monte de famoso começou a me seguir na rede social. O que você botou no texto, você lembra? Era alguma coisa nesse lugar sobre esse… Era meio que uma ironia sobre esse lugar, mas eu não lembro a legenda aqui. Mas era meio que falando sobre isso, sobre eu tá igual a Anitta. Tá vendo? Eu também me sou a Anitta. E eu postei a foto viralizou. E vários famosos começaram a me seguir. Porque era o casamento da Preta Gil que tava sendo muito midiático. A Preta, ela era muito midiática nas redes sociais. E aí essa foto viralizou. Aí uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, John, coloca seu arroba na foto, porque quando essa foto viralizar, as pessoas vão saber quem é você. Mas eu falei assim, mas eu não vou fazer isso de novo. Eu só fiz porque isso me incomodou muito, me levou num lugar muito de tipo assim… Gente, a galera tá tipo zoando, tá pirando. E aí, uma semana depois, aconteceu uma premiação, que é a Billboard. E a Jennifer Lopez foi usando vestido transparente. E eu falei, vou fazer. Aí eu peguei Você começou a entender que isso funciona. Porque, na verdade, você tá ali fazendo, tipo, um meme, de alguma maneira, de algo que tá acontecendo naquele instante. Naquele momento. E muito tinha moda e tinha universo pop. Exatamente. Tava num lugar que eu gostava, mas eu via muito, tipo… Sabe naquele lugar, tipo, meu dia foi super estressante, cheio, eu cheguei em casa e eu tava fazendo aquilo por tesão. Eu juro que era por tesão, não era por fama, ainda. Você ainda não tinha entendido que aquilo poderia virar um conteúdo recorrente? Não, era por tesão. Era só por tesão, tipo, de tá fazendo, de tá cortando, de fazendo aquilo me dá muito tesão. E aí, qual é o seu tesão? Isso aqui é o seu tesão? Qual é o seu tesão hoje? O meu tesão hoje, pergunta… Nesse lugar. Nesse lugar do trabalho… Ou hobby? Cara, o meu tesão é estudo. Tá vendo? Te dá tesão. Informação. Isso me dá tesão. Isso me dá tesão. Cortar um papel e fazer um… E no resultado final ficar parecido com a foto me dá tesão. Tipo, ufa, olha como eu sou tão foda, criativo. Esse lugar. E aí, quando eu fiz a foto de Jennifer Lopez, ela comentou e curtiu a foto. E aí a foto viralizou, tipo… Eu falei, isso aqui dá alguma coisa. E aí eu comecei a fazer de várias celebridades que eu já acompanhava na época. Aí a Paris Hilton começou a me seguir no Instagram. A Lady Gaga começou a me seguir no Twitter. Aí eu comecei a fazer de artistas brasileiros. Mas até aí eu tava ganhando seguidor sem saber o que isso ia dar. Tipo assim, eu tava vivendo minha vida. Acordava cedo, ia estagiar, pegava meu ônibus, ia pra faculdade, voltava, fazia a foto, ganhava seguidor. Eu tava nesse loop. Você entendia o que tava acontecendo naquele instante. Mas aquilo tava me dando tanta tesão. Tipo, no meu dia tudo tava uma bosta, mas eu chegava em casa e falava, ai… Qual frequência isso acontecia? Na medida chegou um momento que eu comecei a fazer uma frequência. Tipo, todos os dias. Ou pelo menos 3, 4 vezes por 3, semana. 4 vezes. Eu já tava, tipo, fazendo aquilo virar um hobby.
Entendi. Já tava virando o motivo do meu dia. Tipo, valer a pena, porque tava uma bosta. Você pesquisava o que tava acontecendo naquele dia. Eu já acompanhava, isso já era muito orgânico. Já era da tua mim, vida, né? Porque eu já acompanhava essas celebridades. Eu já vivi quando uma pessoa tava no G1. O que te fascina nessas pessoas? Não é que fascina. Eu vou falar uma coisa que vai parecer demagogia, mas eu acho caricato de tão engraçado. E isso me seduz. De tipo assim, por exemplo, as Kardashians serem tão extravagantes ao ponto de… Isso me deixa fascinado, porque passa até um ponto de cafona, mas é um cafona engraçado. Tipo, é isso, é essa realidade. É uma realidade fora do normal, quase. Você acha que é a coisa de ser quase utópico, uma Paris Hilton, por exemplo, viver uma vida que é impossível pra nós, né? Mas não é só impossível, é ser caricato. Chega a ser caricato, sabe? Viver essa vida. Por exemplo, a Paris Hilton, ela força a voz dela, né? Depois de muitos anos que ela veio falar, porque ela forçava essa voz dela, ela criou uma persona. Mas era caricato, você vê uma pessoa loira de 1,80m, falar legal assim. Eu me lembro uma vez que eu vi o armário dela, que eu fiquei chocado, né? Tipo assim, os cachorros dela têm uma casa, uma mansão. O Karl Lagerfeld, quando morreu, deixou tudo pro gato, sabe? Tipo, é engraçado isso. Em algum lugar me dá um preenchimento. E a Kim e as Kardashians, eu acho que eles entram num lugar muito de marco histórico na minha vida. Foi por causa da foto dela que começou tudo isso. Então, é diferente o lugar que eu sinto esse carinho e admiração. Mas eu acho engraçado, tudo caricato. No final de tudo, é tudo caricato. No final de tudo, ele tá… a Paris caga, a Kim arrota. Só tem inseguranças de namoro. É igual a gente, mas é muito caricato essa visão que eles têm. Que eu acho que a gente que tá na mídia, as pessoas devem ter essa visão da gente, que a gente é caricato, que a gente é… Meu Deus, quem são eles? São personagens? Ou perfeito, né? Que é o mais perigoso, né? Tem isso também. Tem isso também. De você ser referência pra alguém e falar, cara, eu quero ser igual a ele. É um olhar que a gente tem que trabalhar muito na terapia. Eu enxergava isso muito nesse lugar muito claro e muito sincero de que eu tô vendo isso, porque eu acho dessa forma. Eu acho que é bem perigoso também quando você começa a enxergar esse endeusamento de quero ser eles, quero estar neles. Não. Ao mesmo tempo que é libertador pra alguém, por exemplo, como você… de uma cidade que não é aqui no centro não de é São o polo Paulo, que não é o padrão de beleza, que não é, né, tipo, nasce e fala Nossa, assim, me chamou de feio, foi? Não, eu também não sou o padrão de beleza. Você é lindo! Não, mas não o nariz, ó. Ah, mas tu é um negócio da Lady Gaga, né? Não. Que padrão de beleza na minha geração era o Brad Pitt, né? Esses caras que são hoje lindos, né? É o normativo, é o padrão real, o estereótipo real. Mas o que eu acho libertador é alguém falar… Como eu digo sempre pro Pretinho, eu falo, cara, tu pode ser um cara gigante. E pode, a internet permite hoje que você seja. Pode. Então a tua vida, quando eu falei de ti, aí o Alisson falou, eu falei, cara, não. Ele não é música, mas pra mim é lindo, porque, cara, são histórias reais. Ninguém que tá inventando nenhuma história. Não teve, ninguém botou 5 milhões de reais pra você virar quem você virou. Eu queria, cadê esse Pix? Mas é uma história construída por tesão real, que eu acho mais foda. É um amor real por isso. Um rolê ali de tirar uma certa onda com as coisas que estavam acontecendo, super verdadeiro. E olha o tamanho que você chegou, né? Então, acho que… Por isso que eu acho tão importante que você esteja aqui. Ai, que Só honra. reiterando isso. Em que momento você passou até, digamos, a maldade de falar isso aqui é negócio, percebi que funciona e eu vou transformar isso aqui num negócio que mude a minha vida financeira? Porque eu não queria passar fome. Meus pais colocaram na minha balança assim, ó… Tá, e aí? Você vai fazer o que com isso? Eu acho que na época eu já tinha 100 mil seguidores, mas eu falava que eu era famoso no banco imobiliário. Eu tinha 100 mil seguidores, mas eu pegava ônibus, eu não tinha um glamour, eu não tava no glamour, eu só tinha 100 mil seguidores na internet. E aí chegou o momento que eu falei assim, isso aqui tem que virar, e eu não sei como ainda… Eu não sabia como isso monetizar, porque isso é tudo muito novo pra mim. Aí eu lembro de… Eu participei aí a Sabrina Sato, ela me chamou pra participar do programa dela aqui em São Paulo. E era a primeira vez que apareceu na TV. Eu fiquei… Eu vou pra TV, eu vou pra São Paulo. Minha irmã já morava aqui já, porque ela trabalha com TI, então ela
mora aqui em São Paulo já tem mais de 10 anos. Então eu já tinha um polo aqui em São Paulo. Eu vou pra São Paulo? Aí eu liguei pra minha irmã e falei, por favor, vamos comigo, eu tô com medo se não for. Eu lembro do meu pai falar assim, quem é que vai te levar lá? E se for alguém pra te matar, for um serial killer, não sei o quê? Eu falava, pronto, tá botando medo agora. E eu morrendo de medo de ir sozinho. Tadinho, ele com a melhor das intenções, né? Eu não sei, e eu tipo assim, ai meu Deus, será? E eu fui tão chato na produção, que tudo queria saber detalhes. Eu tava com muito medo. Como que você foi vestido? Então, era pra imitar o look da Gisele Bündchen, no palco. Ah, tinha essa deixa. Era pra fazer isso. Só que era tudo muito novo, nananã. E eu tava numa fase que eu falava assim, ai, John Drops é um nome tão infantil. Será que é um nome artístico? Eu tava nessa pegada. E aí eu lembro de ir pra Record, muito nervoso. Eu falava, gente, meu Deus, e se eu tropeçar isso, eu não souber falar, e se eu ficar nervoso, eu não sei falar em câmera, eu não sei nada disso, eu nunca tinha feito isso. E aí foi que eu fui pro programa, conheci a Sabrina pessoalmente. Eu lembro dela ser muito cheirosa. Eu lembro disso me pegar muito no lugar de, meu Deus, ela é muito cheirosa. Parece que a perna dela tem cheiro, sabe? É um lugar muito de ser muito cheirosa. E eu lembro de ter essa referência de ela ter sido uma querida comigo, que ela foi uma das primeiras brasileiras famosas a me seguir no Instagram. E aí eu lembro que eu tava vestido com o look que a Gisele tinha usado em algum lugar. E eu tava atrás do palco pra chamar. E eu assim, gente, eu vou desistir. Isso aqui não é pra mim. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E eu lembro dela falar assim, vem pra cá, John Drops. Cara, quando ela falou John Drops, eu ouvi uma outra pessoa chamando John Drops. Não era mais o John Drops, o quarto dele, que ficava no computador com 14 anos de idade, escrevendo no blog. Não era mais só o meu quarto. Era outra pessoa chamando John Drops. Ou seja, o John Drops existiu ali. Ele se personificou. E eu entrei no palco, foi a coisa mais gostosa da minha vida. Eu descobri que era ali que eu queria ficar. Tipo, bizarro isso. Você sacou isso quando você subiu no palco? Subi. Eu falei, o que ainda você com sentiu? trancos e barrancos, mas eu entendi que era. O que você sentiu? Eu senti que eu gostei. Em algum lugar, ter aquela, todo mundo te olhando, me deu uma excitação. De tipo assim, isso aqui, eu gosto disso aqui. Eu quero que as pessoas me olhem. E eu quero que as pessoas me olhem porque eu vou falar de algo muito importante. Eu vou ocupar lugares muito... Parece demagogia, mas não é, tá? Eu vou ocupar lugares muito importantes aqui. Porque, tipo, não existem pessoas igual a mim aqui nesse lugar. E eu vou estar aqui. Eu quero que as pessoas me olhem e falem, puta que pariu, que cara foda, ele tá aqui. Ele é famoso, caralho, que cara famoso. Era um lugar muito desse preenchimento. E óbvio que é muito sedutor as pessoas te olharem, as pessoas olharem com você com um olho de admiração. E saber que do outro lado da tela tem milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Isso é muito Mas também louco. tem o contra, tá? Tem milhares de pessoas também te julgando. É horrível isso. Saber que alguém tá te xingando atrás dessa câmera. Ou te odiando só por odiar. Me odiou porque eu tô usando marrom. Entendeu? Tipo, você tá disponível pra isso. Mas a partir dali eu falei, isso aqui dá alguma coisa. Mas o quê? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu adorei participar de TV, mas TV não paga. É só convidado. Like também não paga conta. Like não tava pagando conta. E eu lembro que eu voltei. Eu tava trabalhando nessa minha agência. Meu chefe me adorava e tudo mais. Eu cheguei. Eu lembro... Cara, eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo. Eu sou muito espiritualizado. Mas perto do meu trabalho tinha uma igreja católica. Eu entrei nessa igreja católica. Eu comecei a orar em vários idiomas. Que eu não sei que idioma foi. Porque eu não sei orar, tipo... Pai Nosso. Então eu comecei a inventar minhas orações. E eu pedi assim, Deus, ou quem estiver me ouvindo, me dá um discernimento que eu vou fazer, porque eu não tô mais feliz aqui. Então eu vou ter que tomar uma decisão. Eu saí de lá e pedi demissão no meu estágio. E falei, eu não sei onde isso vai dar, mas eu sei que aqui eu não quero estar mais. E aí meu chefe, na época, tinha me dado R$2.000 como seguro-desemprego. Que pra mim era demais, assim. E aí eu falei com minha irmã. E o que o seu chefe falou? Ele te apoiou? Cara, ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou bem assim, ó, John, se der errado, você volta pra cá que sua vaga aqui. Mas não vai dar errado, não. Você já sabe que era isso. Você chegou aqui sabendo que você não ia ficar que aqui. Legal. Em algum lugar, ele sacou. As pessoas já me falavam isso desde pequeno, tipo, na escola. Ai, você vai fazer isso. Ai, você tem que estar pra TV. Ai, mas eu nunca me vi na TV e as pessoas falavam. Ai, você... Aí chegou aquele boom do Big Brother, as pessoas falavam. Ai, você tem que ir pro Big Brother. Eu falei, Deus é mais. Então, tipo assim, as pessoas sempre falavam isso pra mim. Ela sempre tinha alguém em algum lugar, alguém que me dava essa mensagem espiritual de algum lugar, que eu ia fazer isso. Então, por isso que quando você me perguntou se eu esperava isso, em algum lugar sim, eu esperava. E aí eu fui, liguei pra minha irmã e falei,
eu preciso ir pra São Paulo, minha briga é na sua casa, que eu vou entender. Porque na época era São Paulo que era o marco de internet. Já tava bombando as blogueiras. Aí eu fui, ela emitiu minha passagem pra vir pra cá, que eu só tinha R$2.000, né? Então se eu pagasse a passagem, ia ficar com menos. Aí eu vim com R$2.000 pra cá, e eu comecei a mandar mensagem direct pra alguns influenciadores que na época eu já seguia, já me conhecia. E todo mundo, tipo, ninguém me respondeu. Eu só queria marcar um café, eu só queria entender. Eu só queria entender como é que eu ganhava dinheiro com aquilo. E ninguém me atendeu nessa época. Todo mundo fechou a porta pra mim. Ah, quem é essa gay que daqui a pouco vai sumir? Imagino eu. Então ninguém me… Mas também sejamos justos, assim, porque cai naquela caixa lá que a gente normalmente não abre. E tem um acúmulo de pessoas que mandam Hoje ali. eu tenho muito esse lugar de reconhecer pessoas que estão começando também, porque eu passei por isso. Eu tento não olhar tive sempre essas portas ali. abertas pra Você mim. não teve mesmo. Não tive. Eu realmente olho hoje com empatia pra pessoas que estão começando. Eu adoro quando tem um podcast que tá começando, me chama, com uma visualização. Eu sempre vou, se eu acreditar. Não é só pelo número, se eu acreditar. Porque eu não tive isso e eu quero mostrar que, tipo assim, ninguém cresce sozinho nessa vida. Concordo. Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E aí eu fui e comecei a pesquisar na internet alguns cursos. Sempre os cursos eram marketing digital. Aí eu fiz alguns cursos morando com minha irmã ainda um mês, eu acho. Abriu algum tipo de janelinha, assim? Pra Abriu uma janelinha, mas eram coisas que eu já tinha aprendido na agência. Então, nada. E eu falei, fodeu. Vou voltar pra Salvador. Isso era final do ano. Vou voltar pra Salvador. E depois do carnaval, eu vou pedir meu emprego de volta. Mas nesse período você não parou de postar esses looks? Não sempre parava, não. Já tinha fã-clube. Já tava, tipo, nesse lugar de fã-clube. Ter fã-clube pra mim era o máximo, o must, sabe? E era bem na época do Snapchat. Então já tinha Snap, já tava bombando. Eu já tava, tipo, o famosinho da internet. Aquele famosinho que ninguém sabia que era na vida real, mas na internet já era alguém. Aí eu voltei pra Salvador. Quando eu voltei pra Salvador, em janeiro, eu recebi o direct de uma blogueira. Porque eu comecei a imitar… O que foi que aconteceu? O meu cenário foi… Comecei a fazer celebridades gringas. Comecei a fazer celebridades brasileiras. E aí chegou um momento que eu comecei a fazer das blogueiras. Porque elas estavam chamando mais atenção do que as celebridades, por exemplo. Tinham blogueiras tipo a Tássia Naves, Camila Coutinho, que são blogueiras mais antigas, que tinham mais engajamento do que Ivete Sangalo, por exemplo. Não, e era ali dentro, né? E era ali dentro. Então eu comecei a pegar os looks dela pra fazer. Então elas postavam, nananã. Era uma época que as pessoas postavam no feed, não tinha stories, era Snap e isso. E aí, uma blogueira entrou em contato comigo. Ai, John, quanto você cobra pra copiar meu look? Eu falei, como assim? Ela falou, não, porque você fez de uma amiga minha, eu queria saber quanto é que você cobra, que eu vou viajar pra semana de moda. E eu falei, eu vou cobrar R$400, que pra mim era ótimo, porque o que acontece? Aí eu ia ficar com 2.400, tava ótimo. Até descobri que tem nota, não sei o quê, e foi pra R$20, né? E aí, eu copiei o look dela. E ela tava usando um look da Balmain. Ela deve ter achado, tipo assim, esse menino me cobrou muito barato. Eu acho que não. Eu acho que nem ela sabia o que era. Nem ela, ninguém sabia. É que esse mercado não existia ainda, de fato. Não existia um valor fixo. Eu postei o look dela e a Balmain curtia a minha foto. A marca que ela tava usando a roupa. Você sabe que a Balmain, você olhou com a cara de, tipo… Não sei, mas imagino que seja uma marca famosa, é isso? É uma marca super famosa, tipo, muito, muito… Uou. Tu é sensível, porque você olhou meu olho e falou assim, o olho dele não brilhou, então… Óbvio, né? Eu olho com a pessoa olhando nos olhos, eu sei que a pessoa tá interessada. Não, eu tô interessado, eu só você não sabia. Você tá interessado, mas marca. você fez a cara de poker face. Tipo. Porque nessa hora, assim, quando eu conto essa história pra alguém, nessa hora que eu falo que a Balmain curtiu a minha foto, a pessoa fala… Né? Tipo uma Chanel da vida. Tipo isso, vou falar de novo. Aí, quando eu copiei o look dela, a Balmain curtiu minha foto. Foi antes o react, mas funcionou. Foi fofinho agora. E aí, tipo assim, foi maravilhoso pra ela. Tipo, meu Deus, não sei o quê. Minha imagem chegou pra algum lugar. E aí, isso começou a ficar de boca em boca. As blogueiras começaram a vir, entrar em contato comigo e tal. E aí a revista Glamour me convidou pra ir a primeira vez pro carnaval, pro Camarote de Salvador, que é um dos maiores camarotes que existe no carnaval, caríssimo, tipo, só gente rica vai pra esse Camarote de Salvador. E eu nunca tinha ido, né? Eles me convidaram pra ir. Eu falei, uai… A vida tá mudando, né? Vou, pelo menos, se tudo der errado, eu vou beijar na boca, vou beber e vou comer.
Aí eu chamei um amigo meu, fingi que ele era meu empresário e fomos. Quando chegou lá, eu conheci uma moça que ela parou, ela tava fazendo ela tava fazendo uma ação pra uma marca lá. E ela falou, John. E eu assim, caralho, como é que ela me conhece? Minha chefe te ama e ela quer te contratar pra você vir os outros dias no carnaval. Quanto você cobra? Eu falei, fala com o meu assessor. E eu assim, amigo, quanto te cobra? Sabia a menor noção. Não sabia de nada. Eu achava que, tipo, 10 mil pra ficar todos os dias bebendo e comendo de graça era muito caro. 800 reais também era muito barato. Então ficou assim, eu vou cobrar 1.000. E aí eu fui. E aí chegou lá, foi a primeira vez foi ali que eu comecei a perceber que, tipo, essas pessoas me conheciam. As pessoas estavam pedindo pra tirar foto comigo. E ali que foi o mago de falar assim, uou. Tem um negócio aqui. Aquilo que eu faço em casa, do saco de lixo, tem um negócio. E as pessoas começavam a mandar mensagem pra mim, tipo, John, obrigado por você estar fazendo isso, mudando minha vida. Essa mensagem pesada que geralmente as pessoas mandam, de tipo, que eu tô tirando a pessoa da depressão. Era uma responsabilidade que nem eu entendi o que tava acontecendo. E eu, calma. E aí, por causa disso, essa mesma pessoa me contratou pra fazer uma campanha enorme pra uma outra marca grande. E aí, a Trident, chiclete. E foi ali que a minha vida começou a desandar, tipo assim, a andar. A minha vida começou a andar a partir dali. Ali você ainda também não tinha um agente? Não tinha nada. Tipo assim, foi tudo no freestyle. Eu fui Ligava pra alguém pra saber, vem cá. Mano, eu criava Emanuele. Acho que era alguma coisa do Cineband Privé. Era minha assistente. Quem era esse Emanuele? Eu. Eu respondia o e-mail como Emanuele. Mas não falava no telefone. Não falava no telefone. Tipo assim, a Manuela era muito chata, que ela cobrava pagamento. Ela falava, ei, cadê essa aqui? E era eu. Que maravilha. E aí eu falei assim, cara, eu preciso de alguma forma monitorar isso. Eu tinha uma amiga de um amigo meu que ela já meio que trabalhava com marketing, ela já trabalhava com algumas marcas. Eu cheguei com ela, a gente conversou e tava tudo muito no início. Nem eu entendia. Porque o que acontecia? Eu falei assim, vou trabalhar isso no verão, ganhar uma grana, depois eu volto pro meu trabalho e aí eu vou ter uma graninha no banco pra, tipo, pra garantir meu futuro. E aí, nisso, eu comecei a vir alguns trabalhos, tipo, janeiro, fevereiro, março, passou o verão, começou a vir mais trabalho. Aí eu falei, cara, eu preciso de alguém pra me ajudar com isso e trazer novas marcas. Só que tudo isso foi muito assim acontecendo. Eu só tava vivendo. E adorando, né? Eu vinha pra São Paulo, presença VIP, e tal. E aí eu chamei essa amiga de um amigo meu, que virou minha amiga depois, pra gente começar a trabalhar, viramos sócios da agência e começou a funcionar. Então as marcas já chegavam pra mim, eu já tinha uma abertura com algumas marcas grandes. Então foi em 2016 que o John Drops começou a bombar, financeiramente. E você abriu a sua própria agência com a sua amiga. Meio que isso, assim. A gente tinha essa agência que ela cuidava de mim, mas era tudo muito no início, muito, muito prematuro. Nem eu sabia o que estava fazendo, nem eu sabia. Nessa caminhada, você foi criando novos quadros recorrentes? Ou... Então, aí começou a entrar nesse lugar. Porque eu fui olhar a tua rede foram 2 retrospectiva, assim, eu olhei lá pra trás, tem várias brincadeiras, vários joguinhos, várias coisas que você foi colocando. Então, foram 2 anos o look. 2 anos o look. O look, que era isso, e tal. Chegou um momento que isso começou a me saturar, de tipo assim, eu tô muito bloqueado nisso. Mas isso tá me dando dinheiro, as pessoas queriam ver o look. Aí eu lembro de uma marca, uma vez, querer que eu fosse pra um evento vestido assim. E isso me pegou, eu falei, não. Aí eu falei assim, mas a marca só me quer assim, né? Puta, isso me pegou. Eu falei, caralho. Tipo, eu sou isso aqui pras marcas, eu sou só isso. Tipo, eu sou só essa pessoa de peruca vestida de saco de lixo. E aí isso me pegou. E aí começou a mexer no ego, da vaidade. Tipo assim, caralho, velho. Então as pessoas só gostam do John Drops, não gostam de mim. Foi o primeiro choque de entender esse universo, essa mecânica das redes sociais. E isso começou a me pegar num lugar muito incômodo. E veio a pandemia. Quando veio a pandemia, acabou os eventos. Então eu não tinha que look copiar. Eu vou copiar look de quem? O povo tudo usando pijama e a moda era tie-dye. Então tava todo mundo fazendo pijama e tie-dye. Não tinha o que copiar, não tinha o que fazer. Eu falei, cara, eu preciso me reciclar. E mais do que isso, eu preciso mostrar que eu sou muito mais do que um corpinho bonitinho. Eu tenho um conteúdo, eu tenho informação, eu gosto de moda, eu gosto de falar sobre, eu gosto de falar de muitas coisas. E durante muito tempo as pessoas só sabiam que era o John engraçado do saco de lixo. E isso me pegou num lugar muito de tipo, puta, eu tô me sentindo superficial. E eu não sou. Eu não acho. Eu não me acho.
E foi aí que eu comecei na pandemia a colocar muitos motivos e assim, cara, a gente tá passando por um momento muito delicado. E foi um ano pandêmico, foi um momento que quem trabalhou com a internet foi o que mais faturou. As marcas estavam todas querendo divulgar, era o boom da rede social de novo, o surgimento do TikTok. Viralizou vários influenciadores que apareceram, desapareceram, que outros que permaneceram, talentosos. Então, tudo mudou na pandemia. O cenário da gente mudou muito. A gente tava ganhando muito dinheiro, no sentido de trabalhar muito. Eu falei, cara, eu preciso trazer alguma coisa muito mais do que isso. Eu comecei a me encontrar nesse lugar de, tipo assim, dar mais a minha voz, falar de assuntos que eu não falava antes, me posicionar mais, falar sobre representatividade, falar sobre moda para corpos não padrão, que eram coisas que não eram falado antes, que eu não falava, as pessoas não sabiam sobre minhas opiniões. Falar mais sobre a cultura pop, além da foto do dia. Então foi ali que eu comecei a entender que, tipo, eu precisava ramificar meu conteúdo pra eu não me sentir tão vazio como eu tava me sentindo no início. Parte desse vazio, tudo isso. Parte desse vazio. Poderia falar que também foi porque tava saturando e eu tava, talvez… Você acha que tava baixando o engajamento um pouquinho ou não? Não, porque as pessoas já entravam no meu perfil querendo ver mais daquilo. Querendo ver mais daquilo. Que é o comportamento mesmo. Mas eu me senti vazio ao ponto de, tipo assim, porra… Vamos lá. Eu vou conhecer você me conhece nas redes sociais. A rede social hoje, o seu perfil mostra quem é você. Então eu sempre procuro assim, Deus é mais. Ai, no dia que eu morrer, eu quero que a pessoa entre no meu perfil e as últimas coisas que eu vejo no perfil são coisas que me representem. Eu não quero ficar, tipo… Eu não queria entrar no meu perfil e ver coisas superficiais. Eu queria mostrar algo interessante. Porque ali as pessoas vão ter a primeira impressão sua. Eu entro no seu perfil, eu vou te ler pelo seu feed. Então, aquilo pra mim tava me incomodando nesse lugar. Foi aí que eu comecei a me expressar mais, a mostrar mais o John Drops fora do look do dia. Desses conteúdos, algum andou mais do que o outro? Anda, sempre, o look sempre vai ser o que mais performa. Esse é o teu produto principal, esse que é o meu produto principal. Mas tem uns que sim, tem uns que não. Mas é muito louco isso, porque a rede social… A gente esquece que é um lugar de se divertir. Então, é um lugar que a gente tem pra testar. Se deu certo, se não deu, se vai dar, se não dá. Se às vezes não dá certo nesse, mas se você continuar, talvez dê de novo. Alguns deram muito certo, outros não, e tá tudo bem também. Eu comecei a trazer mais sobre a história da moda. Então, testando. A rede social é isso. A gente se permite a isso. Eu acho que o maior medo das pessoas hoje de estar em rede social são dois. Se expor nos stories, que as pessoas têm muita vergonha sobre isso. E é muito legal quando as pessoas falam que tem vergonha para reconhecer o nosso trabalho, porque não é fácil a gente acordar todo dia, não é fácil que a gente tá todo dia bem e ter que se comunicar e falar com as pessoas. Isso não é fácil. E também esperando que as pessoas vão achar do que elas vão postar. Então, tipo, não dá pra fazer isso. Não existe uma fórmula do que vai dar certo, a gente vai ter que testar. No teu escopo hoje de trabalho dentro do Instagram, como que você pensa a plataforma? O que você faz nos stories? O que você costuma fazer no feed? Porque tem muita coisa acontecendo, o algoritmo vai mudando. Sim. E tem pessoas que seguem, outras continuam fazendo de uma outra maneira e muita coisa funciona ao mesmo tempo, né? Cara, o meu storytelling é o seguinte, meu storytelling é muito baseado em um dia. Então, antes de dormir toda noite, eu crio todo um roteiro do que eu quero que vai acontecer no meu dia. Por exemplo, hoje eu vim pra cá. Então, no meu roteiro do storytelling, nos stories, estar aqui já tá fazendo parte. Então, existe amanhã, que é onde… Atividade física, alguma coisa pra incentivar alguém a fazer alguma coisa. Durante a tarde é um lance muito mais de mostrar uma informação, conteúdo, trazer uma curiosidade, mostrar alguma coisa legal. Sei lá, hoje eu recebi um press kit de uma mala. Então, hoje à tarde eu mostrei essa mala que eu recebi, muito legal, de um press kit de Friends, a série. Então, aconteceu aqui. À noite é uma frequência mais baixa, porque a galera não quer tanto. Então, já uso essa noite aqui pra divulgar meu trabalho. Alguma coisa que eu postei no feed, vai pra cá. Então, vai acontecendo nisso. Eu indico sempre uma música, posto um meme nos stories. Nesse lugar aqui, eu deixo mais relax. E tudo você sozinho? Tudo eu sozinho. Hoje, agora, eu tenho uma equipe que eu entrei na Mind. Então, agora eu tenho uma equipe que tá me ajudando a caminhar com isso, porque é bem difícil. Aliás, falando da Mind, e queria agradecer também a Fátima. Fátima, por você estar aqui. Minha amiga há muito tempo. Ah, é? Eu conheço Fátima da época que ela trabalhava na Vivo. A gente já trabalhou junto. Fátima foi uma das primeiras pessoas que eu fechei publicidade como influenciador.
E tava rolando esse namoro há muitos anos de ir pra Mind e foi agora. E como que muda, né? Porque você vem quase de uma autogestão. Isso. E que tem toda uma questão de burnout. Né? Não é fácil manter essa rotina aqui, né? Para ter uma empresa tão qualificada assim, com uma equipe tão qualificada assim, o que mudou na tua vida nesse dia a dia do Creator? Então, o primeiro passo é que eu tenho uma dificuldade muito grande de delegar funções. Eu acho que a minha geração que pegou essa internet estava acostumada a fazer tudo. Eu fazia o HTML do meu blog, eu postava no meu blog, eu fazia tudo no meu blog, porque isso me dava prazer. Então, hoje, eu roteirizo meus vídeos, eu edito meus vídeos, eu posto meus vídeos, eu entendo a frequência do vídeo, vejo se funciona ou não. Tudo isso eu que faço sozinho e me dá muito tesão. Só que quando você coloca isso na somatória de uma semana, um mês, 6 meses, é muito cansativo. É muito cansativo pensar em tudo isso e ainda pensar no que você vai ter que produzir. Então, aí chegou no momento que eu não conseguia mais fazer isso sozinho. E ainda geria minha carreira, porque além da internet, você acaba virando uma persona. Aquela persona da Paris Hilton, que vira uma persona, você acaba virando uma figura pública, uma pessoa que precisa dessa visibilidade para atrair gente para as redes sociais. E isso acaba virando um ecossistema. Então, sozinho é quase impossível você trabalhar. O que você acabou delegando e o que você continua fazendo? Agora eu entrei na Mind muito nesse lugar de, tipo assim, entender como é que eu quero minha carreira daqui a, sei lá, 5 anos. Então, eu tô muito aberto a ouvir, a aprender. Então, eu entrei no high school. Agora, tipo, tô aprendendo muito nesse lugar de… Eu sei até onde eu cheguei. Então, pronto, aqui eu já sei. Agora eu quero saber onde eu posso chegar mais. Então, meio que eu tô muito aprendendo, ouvindo muito. Entendendo esse mercado. Que eu já tô há 9 anos com a internet, então… Você conseguiu chegar… Eu estudo muito sobre roteiro, né? Algo que é muito do meu interesse. Nos roteiros que você faz, tem algum tipo de padrão que se repete? Que você poderia compartilhar? Eu não coloco como fórmula secreta, não, tá? Não como fórmula, como pra gente pegar audiovisual, cinema, né? Você tem a trajetória do herói, tem vários padrões que se repetem, né? Mas tem coisas que você costuma repetir e que normalmente funcionam, que você pudesse compartilhar? Cara, então, eu comecei há 9 anos atrás. Hoje eu tenho 32 anos. Eu comecei com… Sou péssimo de matemática. Nossa, eu pensei que você ia jogar. Eu joguei pra você. Ninguém resolve, tá 32, há 9 anos atrás eu tinha… Esse povo do audiovisual… Gente, vocês são péssimos, tá? Me dá o celular aí, tem que botar aqui a data pra… Ai, finge que é 23. Bem ruim vocês, tá? E você é fotógrafo, mete com diafragma, e não sabe número. Eu tenho 32 anos, eu comecei com 23 anos a trabalhar com internet. E eu tenho a minha história com a internet desde os meus 14 anos. O que acontece? Eu comecei em uma geração com um pensamento e uma mentalidade diferente. Eu vim pra internet profissionalmente com 23 anos. Então, a minha geração, meu público, meu pensamento, meu comportamento era tudo de uma pessoa de 23 anos. Com 32 anos, isso muda. Então, eu preciso mostrar que isso mudou. Então, óbvio que existe storytelling. Qual é o storytelling principal? Que o John Drops, ele cresceu. Então, o John Drops começou em Salvador, morava com os pais, fazia faculdade. Ele cresceu hoje, ele é um cara adulto que mora em São Paulo. Ele vive o que a galera fala muito assim, John, você parece que vive Sex and the City. Porque eu vivo todas as frustrações de um cara gay de 32 anos que mora em São Paulo. Então, esse storytelling da minha vida. E além disso tudo, eu sou um comunicador. Então, eu sou apresentador, eu produzo conteúdo de moda, eu faço tudo isso. Então, meu storytelling, minha linha do tempo é toda essa. A partir daqui que eu vou trabalhar o que eu vou fazer, entendeu? E a gente tem uma revolução no meio disso tudo, que é o vídeo curto, né? Que é o vídeo curto. Então, imagine que aqui não tinha vídeo. Aqui, com 14 era texto. Com 23 era 15 segundos, 7 segundos. A época do Vines. Que era uma rede social que é o pai do TikTok. Isso, exatamente. O Vines era 7 segundos. Aqui a gente falava muito rápido. Na época do Snap, eu falava muito rápido na vida real. Porque a gente aprendeu a falar 15 segundos. Fomos para o Stories. Aí o Stories lançou o IGTV. Então você podia falar com mais calma. Teve o YouTube, que você podia falar com mais calma. E agora voltou para os 90 segundos do Reels. Então tudo você tem que passar por 90 segundos. Então, o feed, você tem que passar tudo que você quer em uma foto, num carrossel. Então, você tem que criar todo um storytelling. Isso aqui tem que estar muito ciente. E uma coisa que eu falo, que isso aqui tem que ser muito orgânico e verdadeiro, genuíno. Porque senão, não dá certo. Não dá certo.
Eu acredito que ser genuíno é a maior arma que a gente tem hoje. Mas assim, é o que eu falo. Genuíno é 70% do trabalho. Mas os outros… É muito trabalho. 30%? É 30%. Sim, tá. Sim, os outros 30% precisa ter um lugar. Por exemplo, uma agência, uma assessoria, pra fazer aquilo funcionar. Porque se ficar só no genuíno, muitas vezes não vai funcionar, entendeu? Muitas vezes você vai ficar empacado em alguns lugares. Não, eu falo sobre genuíno porque certamente alguém tentou fazer exatamente o que você faz. Sim. E essas coisas dificilmente vão dar certo, né? Então, você olha, às vezes tem um que consegue copiar aquilo e dá certo também, mas é difícil. As pessoas que vão ocupar esse lugar da Anitta, é a Anitta, né? Vai ter uma outra genérica daquilo ali que ocupa um espaço. Mas ela fez primeiro. Ela fez primeiro. Você fez do seu jeito, né? Seu canal, você fez primeiro. Quem vir depois de você. Eu acho que foi a forma. Eu, na verdade, tem uma coisa que aconteceu é que eu não gostava do Joe Rogan. Eu tinha uma certa implicância com ele. Por quê? Tadinho, menino, não fez nada pra você. Não, mas eu achava ele meio radical, coisa do jiu-jitsu, que ele achava aquilo lá meio machista. E aí, os podcasts que abrem na pandemia, que eram, de grande maioria, os streamers, né? Eram um pouco referenciados no Joe Rogan, que eu não gostava. Tá. E aí, quando eu resolvi fazer, eu falei, cara, eu gosto de gente, eu gosto de pegar na mão, eu tava com saudade de gente, era pandemia. Eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa mais íntima. Eu queria… eu gostava muito de falar com quem, teoricamente, é anônimo, né? Então, tipo, você tem 1 milhão de seguidores, 1 milhão e pouco, mas às vezes eu trago um engenheiro de som que, cara, se eu não chamar, é uma história que não vai ser contada. Que eu acho maravilhoso. Eu amo ver podcast tipo maquiador de exatamente. Defunto, sabe? Tem uma profissão pra isso. É? Maquiador que maquia cadáveres pra enterrar. Eu adoro ver podcast desse. Eu gosto de ouvir pessoas, histórias. É isso, né? E aí, como eu amo música, trabalho com música há muito tempo, a história é sobre pessoas que permeiam a música de alguma forma, né? Te dá uma depressãozinha quando você se despede delas? Tipo assim, parece que aquela história vai embora com ela. Cara, tem pessoas que vão embora, tem várias coisas que acontecem. Tem pessoas que vão embora e a energia foi muito, muito pesada, porque tem testemunhos muito, muito potentes, assim. Tem um caso específico de um cara que eu admiro muito, que é o Serginho Serra, que pra mim é um dos maiores guitarristas da história do país. Ele era do Traje a Rigor no início. E ele tem uma história de dependência química muito pesada, que ele até hoje… Assim, não sabe contar de uma forma mais leve, porque não é leve pra ele. Não, ele não conseguiu contar de uma forma mais leve, porque é impossível contar de uma forma leve. Aquilo me pegou, eu fiquei dias pensando naquilo. Dias. E aí me pegou num lugar que eu tinha que voltar pra casa e sendo deitado lá do meu filho, sabe? E aí eu falava assim, cara, eu não posso com essa energia que eu tô, porque tá tudo bem, cara. O que a gente faz é escutar as pessoas. A tua história, por exemplo, não sei se você está ocultando a parte não… Mas você me contou tua vida de uma maneira leve. Eu acho que… quando a gente vai trabalhar com comunicação, eu tô falando comunicação porque internet não é só internet. Mas tem pessoas, só terminando o que você me perguntou, que elas vão embora, a vontade que dá é tipo, hoje mesmo, eu saí daqui já com saudade de quem foi embora. E isso acontece muitas vezes. Da pessoa ir embora e eu falar, putz, queria ser amigo pra sempre, sabe? E várias pessoas viraram meus amigos e minhas amigas pra vida. E eu conheci a pessoa no podcast pela primeira vez, nunca tinha ouvido falar às vezes. Às vezes eu não era uma pessoa famosa. Que fofo! Então eu fui ganhando novos amigos. E aí a saudade, obviamente, a gente vai ali no WhatsApp e fala, pô, amei te conhecer, pá, não sei o quê. Você vai ter saudade de mim, será? Você é um cara que é merecedor de saudade, né? Obrigado. Até porque você me faz rir. E pessoas que fazem a gente rir. É que eu queria entender… Agora quem faz o palhaço rir? Mas que horas são agora? Só pra saber. 13 para as 9. É porque eu ainda quero entender o que tem por trás de você. Não deu tempo. Em que lugar? No lugar da fragilidade. Ai, muitas coisas. Mas seja mais específico para poder ser mais didático. Não, é porque eu acho que você já tem uma armadura muito bem consolidada do seu personagem. Que você tem um personagem que você já tá ali. Eu sei porque eu fui catar a vulnerabilidade no feed, eu não achei nenhum sinal dela. Eu tenho algumas vulnerabilidades. Talvez nos stories, mas é que eu fiquei vendo mais feed. Não é ali.
E aí eu fiquei tentando aonde é que tá, aonde mora a dor, sabe? Aonde é que bate, aonde é que… Cara, interessante essa pergunta, tá? Agora você colocou, tipo assim, puta, que apresentador. Eu acho que todo mundo tem vulnerabilidade. E uma coisa que eu percebi que todo mundo que tá na mídia passa por alguma vulnerabilidade que levou ela pra ir pra mídia. E eu tenho muitas vulnerabilidades, assim, muitas coisas que eu acabo lidando, muita coisa que eu acabo passando. Só que é uma questão muito pessoal que eu acabei cuidando muito na terapia. Eu faço terapia há 5 anos. Que eu acabei colocando e vendo que isso vira um reflexo da minha vida. Falar de um é muito subjetivo, porque são várias, né? Ninguém uma única dor. Uma única dor. Mas eu tenho dores de, sei lá, frustrações dessa época de 2014, onde eu não tava me aceitando, que eu acho que eu carrego isso até hoje. Eu tenho algumas dores de minha família, por exemplo, de minha mãe. Eu tenho algumas dores minhas. Mas ela hoje deve olhar pra você e ter um baita de um orgulho, né? Tem, e eu demorei muito pra perdoar e aceitar esse orgulho dela hoje. Que eu falava assim, caralho, você nunca acreditou em mim, agora você tá acreditando? Demorei muito pra tirar ela dessa caixa, perdoar e deixar ela voar. Tipo assim, não quero mais esse sentimento. Não quero mais, não preciso mais. Mas existem algumas vulnerabilidades. Sei. Não sei se eu quero falar pra você agora. Faltando 10 minutos, né? Óbvio a gente que vai não. abrir uma caixa que não vai ter tempo de fechar direito. Que chato. Ai, acabou, pá. Ó, ela que tá falando. Agora você, fale uma. Se você falar uma, eu falo uma. Eu acho que… Mas seja bom, tá? Se for previsível, eu levanto e vou. Eu acho que eu tenho uma referência do meu pai muito forte e ele é praticamente inatingível, assim, pra mim, em termos de prosperidade ou do que ele conquistou. E um cara que não teve nenhum privilégio porque ele nasce fudido. E eu já só de nascer privilegiado já me coloca no lugar que ele é imbatível por si só, né? E isso me machuca, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser muito grato, né? Por ter nascido num ambiente muito diferente do dele. Meu pai me vendeu amendoim no sinal, sabe? Então, e o quanto ele prosperou e a ética, né? Que eu vejo, porque eu acho que pra mim isso é muito importante. Sim. E o quanto ele fez de amigos, e o quanto ele foi amado e é amado até hoje. Esse é um lugar que eu coloco ele. Talvez a minha terapeuta fala, cara, tira ele desse pedestal, porque ele também tem 300 defeitos. E ele também foi ausente como pai em muitos momentos para poder ser esse cara que prosperou nesse nível, né? Ele abriu mão de muitos momentos como pai, de estar próximo. E aí eu hoje, sendo pai, e a gente apaixonado, eu vejo você apaixonado pelo que você faz. Eu também sou apaixonado pelo que eu faço. Então eu tô aqui em São Paulo, eu tô aqui com você, eu tô apaixonado por estar aqui. Ai, que fofo, paga um drink. Sabe? E aí você olha e fala, tudo bem, mas até que ponto vale? O que é que tem… É a pergunta que eu vou fazer pra Fátima amanhã, né? Quando você chega no topo, o que tem no topo? Mas será que tem topo? Será que tem? Porque se não tiver também, qual é a nossa… Porque se não tem topo, fudeu. Mas aí é uma pergunta. Mas talvez… Aonde está o topo pra você? Não tem topo pra mim. Aonde você olharia e falava assim, cara, agora eu vou ficar mais tranquilo. Não tem. Vou gastar melhor o meu tempo, vou trabalhar um pouco menos. Eu acho que agora eu tô num momento muito de querer trabalhar e fazer o John ir pra outro lugar. Mas eu acho que eu tenho um tempo de qualidade muito bom, assim, com o que eu quero e com o que eu gosto. Mas eu vou responder, que eu achei justo sua vulnerabilidade. Eu acho que a minha maior vulnerabilidade hoje é confiar nas pessoas. Porque eu fui uma criança que cresceu meio que sozinho, sabe? No refúgio da internet. É um paradoxo muito louco, que eu tinha muitos amigos na internet, mas eu me sentia sozinho. Na vida real. Eu não tinha real. pessoas físicas. Então, isso me deixou hoje ser uma pessoa muito traumatizada em quem confiar. Então, eu tenho a vulnerabilidade de não confiar. Eu tenho muitos medos. Tem? Tenho. De me expor, de ser eu, de me desmontar às vezes. É engraçado porque quando você coloca uma referência, e pode ser um pai, mas quantas pessoas têm você como referência, né? A internet virou esse lugar onde às vezes uma menina segue a Picon e quer ser ela.
né? E se maltrata, sofre porque não está naquele lugar, né? Mas foi o que eu Então falei esse lugar sobre... da internet, ele é um lugar muito delicado, um lugar da saúde mental para as pessoas, porque, de certa maneira, pra gente estar na Globo nos anos 80, era quase impossível. Então ninguém… Muito. Né, você tinha… Era meio assim, é para poucos. Mas quando a gente tá na internet olhando as coisas que acontecem, é meio que possível que qualquer um possa ter esse sonho. Porque qualquer um pode. É provável. Não é tão fácil, não é tão simples, mas é possível. A palavra, eu acho que é… Ela é possível. As oportunidades são muito parecidas, não são iguais. Não são iguais. São parecidas. Mas quando a gente era que… criança, era impossível você dormir e acordar na Globo. Possível. Hoje é possível você fazer um vestido muito louco com um tapete de casa e, de repente, aquilo viralizar e uma sequência de muito trabalho te fazer chegar onde você chegar hoje. Sim. Onde não teve ninguém que te indicou pra nada, você não teve que passar por nenhum gatekeeper que falou você pode, você não pode. Você construiu a tua história, né? Mas existem pessoas hoje que querem falar isso. Ainda hoje existem. Onde eu posso e onde eu não posso. Então… É muito mais sobre que… Você ainda sente isso? Sinto. E sempre vai ter pra você aqui também. Óbvio que pra mim, por todos os meus privilégios, vai ser mais difícil. Mas existe. Tem pessoas que não são felizes, não se contentam de onde a gente tá. Principalmente um cara preto, gordo, gay, afeminado, nordestino. Não, mas carismático, charmoso, né? Um monte de coisas. Mas entenda que tem, pra algumas pessoas, isso se anula. Entendeu? Então, tipo, é isso. Mas também foda-se essas pessoas, né? Foda-se. Mas a minha maior vulnerabilidade é sobre confiar nas pessoas. Saber quem eu posso me expor. E isso veio antes do John Drops, eu acho. Foi muito naquele lugar dos 15 anos. Eu vou te fazer a pergunta pra você não sair daqui atrasado, porque eu sei que você tem outro compromisso. Vai, fala. Se o John Drops pudesse, com tudo que ele sabe hoje, você ainda é um cara bem jovem, mas com tudo isso que você aprendeu nesse caminho, pudesse dar uma dica pro molequinho lá, o John Dropzinho, tipo De Volta para o Futuro. Vem cá, irmão, deixa eu te contar um lance aqui que vai te ajudar muito na tua trajetória. O que você diria pra ele? Calma, paciência, tudo tem seu momento, tudo tem… aprenda a lidar com o processo. O processo vai acontecer e o processo tem seu tempo. Não é a gente. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu era muito ansioso. Tem uma música do Billy Joel chamada Viena, que a letra da música fala sobre devagar, criança louca. Quando você vai descobrir que Viena é logo ali. Não adianta a gente correr, uma hora vai chegar. Então é só ter mais calma. Calma. Tranquiliza seu coração. Seria o que você falaria? Falaria. Eu acho que eu sofri muito por essa dor de… Meu Deus, onde é que eu vou chegar? Quem sou eu? Será que as pessoas vão me amar? Será que as pessoas vão me aceitar? Será que eu vou ser feliz? Onde é que eu vou estar daqui a 10 anos? 10 anos eu tava aqui. Então, tipo, era só ter calma. Uma hora vai acontecer. Até porque, às vezes, o nosso velocímetro ali, apontando aquela velocidade, não quer dizer que a gente vai chegar mais rápido, porque a gente pode estar rodando em círculos, e né? ainda tem essa. Pode ser que a gente não vá pra lá, tá? Pode ser que a gente faça tudo isso aqui pra vir pra cá. E exatamente. Isso, quando você percebe isso, depois que você andou pra caralho, dói. Porque você fala, puta, eu gastei um all-star pra dar tudo isso, pra não ser pra cá. Mas às vezes a gente precisa passar por isso. Eu passei, você já passou. De entender que talvez a gente pegou o caminho errado pra entender onde é o certo. Eu fui muito demagogo agora. Que ódio. Por que você foi demagogo? Será? Porque eu não sei se isso é atrativo pra quem tá assistindo. Uma frase de efeito assim. Eu acho que, pra mim… O que eu amaria, né? Pronto. O que você amaria? Talvez o maior desejo… Tem gente que gostaria de ser um super-herói. Pra mim, o maior… Eu vou fazer 2 perguntas pra você. Sem tomar nenhum ácido, nem ayahuasca, porque eu tenho depressão, tomo remédio, não poderia usar nenhuma dessas coisas hoje em dia. Pra mim, o meu maior superpoder, se eu pudesse escolher um, é me olhar de longe, respirar e me entender de longe e depois vir pra perto de mim e falar, Clê, olha, aqui tá o que você tá fazendo de errado e onde eu acho que você pode acertar. Amor, então vai na taróloga, pelo amor de Deus. É o único lugar que você vai ver isso. Não tem como a gente saber o que é certo e o que é errado. Não, por isso que eu falei que ninguém pode ser um super-herói. Agora eu vou fazer uma pergunta também pra você, já que você me abriu tanto nesse lugar. O que você falaria pra o Clemente do Rio, que
Nananã. Pode me esculachar. Alugou o estúdio, nananã. Não vou te esculachar, não. Até porque você foi... Você mostra que você é uma pessoa muito fofa e empática. Não sei se eu conheceria esse Clemente que você falou que voltou de Nova York com o ego ferido e tal. Mas o que você falaria pro Clemente antes de Nova York, em Nova York? O de agora. Botei o antes de Nova York como gap de tempo. Cara, quando eu entrei na sala do curso de inglês que eu fui fazer, porque meu inglês não era bom, né? Eu fui muito pra Nova York, minha mãe era sacoleira. Então eu falo que eu era a mula dela, porque ela precisava de mais 2 malas. Então a gente foi muito, ela vendia de casa em casa, de portaria em portaria, de academia em academia. Minha mãe teve uma vida muito dura, assim. Quando eu entrei naquele curso de inglês com um monte de pessoas de países diferentes ali, pela primeira vez, eu convivi com pessoas que me olhavam como se eu fosse uma folha em branco. E o que eu diria pro Clemente, antes dele ir para Nova York, é: vá para um lugar onde você tem a chance de ser visto como uma folha em branco. Porque você levou muitos estigmas? A gente carrega os nossos estigmas. Quando alguém nunca te viu, cara, não sabe de onde você veio, não sabe quem você é como se Cara, você tem a chance de ser visto pela primeira vez. Entendido pela primeira vez. E aí, quando as pessoas te olham pela primeira vez, você também tem a chance de se olhar pela primeira vez. Mas eu te confesso que eu ouvi uma música de uma banda chamada Daughter, que falava sobre isso, né? Você vai ter uma segunda chance. E eu voltei pro Brasil e eu passei aquele tempo inteiro lá falando assim, cara, eu preciso me ressignificar, eu preciso melhorar, eu preciso me transformar em algo melhor, sabe? Então foi um processo muito solitário, de muita dor. A depressão é um processo de muita dor, né? Mas me colocou num lugar, cara, que inclusive me permite devolver pro mundo um pouco, porque são quase 1000 vídeos, né? E muita informação. Você acha que o que você tá me falando aqui não vai inspirar um monte de pessoas, cara? Ai, tomara. Sei. E saber que isso tá gratuito na internet. Depois de, sei lá, 600 conversas e 600 pessoas incríveis como você que vieram aqui, e eu saber que o meu negócio, ele é democratizar a informação para 99% das pessoas e vender para 1%, cara, eu acho que aquilo mudou minha vida. Entendeu? Isso mudou minha vida. Então, ai, fofo. Você é muito fofo. Verdade, assim, né? E hoje, eu acho que eu diria para aquele cara assim, olha, seja menos arrogante com o conhecimento que você adquire, porque a arrogância joga tudo pro alto. Nossa, e eu pro antigo? Pro moleque lá atrás? Ele eu já perdoei, porque... Mas dá um conselho pra ele. Pro menino novinho? Cara, eu acho que eu deveria ter olhado mais pra minha mãe, menos pro meu pai. Como referência, como... É isso, agora a gente vai chorar. Querido, ai, que se você não tivesse compromisso hoje, eu ia te ficar aqui com você horas e horas e horas. Não tem mais... Posso pegar seu telefone? A gente já é amigo de Instagram, né? Agora, por favor. Mas posso? Então eu vou Vamos ligar FaceTime e ficar conversando? Vamos, sem nudes, tá? Tá, tudo bem. Ai, eu vou... Obrigado. Eu tenho muita tatuagem. Tua história é linda, viu? Que honra fazendo aqui. O que você tá fazendo. Parabéns, eu já admirava o seu trabalho por uma coisa musicalmente falando. Isso é muito legal, trazer histórias assim. E poder compartilhar um pouco da minha vida. Nada que meu é roteirizado, porque eu nunca sei roteirizar a minha vida. A minha história de vida. Então foi muito intuitivo o que eu tô falando aqui, tá? Então... Obrigado, viu? Ai, que fofinho. Gente, eu amei esse papo. Amei, amei, amei. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!